Olá pessoal, tudo bem? A aula que você vai ver a seguir é uma aula de nivelamento básico aqui dentro do Excel. Então, nesta aula, nós vamos falar de alguns conceitos e operações fundamentais para você que está dando os seus primeiros passos na ferramenta, de forma que isso facilite o seu progresso nos demais conteúdos. Se você já é um usuário que trabalha com Excel há um tempinho razoável, estes conteúdos da aula de nivelamento provavelmente você já domina, mas de toda forma vale passar por eles, mesmo que de maneira acelerada, para que você eventualmente não perca nenhuma informação. Então, bora para a aula! O Excel é um editor de planilhas. É o principal software de planilhas do mundo. É uma ferramenta que é utilizada em praticamente todas as empresas, independente da área ou do segmento. Ele pode ser tanto a principal ferramenta da empresa, quanto ele pode dar suporte a outras ferramentas, integrando aí diversos programas, diversos sistemas, diversas áreas. Ele é utilizado nas mais diversas situações. Então, entenda o seguinte: dominar Excel, aprender Excel, ele vai te proporcionar impulsionar a sua carreira. E agora a gente vai começar a entender alguns conceitos básicos para você que não tem tanta familiaridade ou que sabe pouco de Excel, ok? Esse arquivo que a gente abriu aqui, então isso aqui é um arquivo, ele é chamado de pasta de trabalho. Às vezes a gente chama ele de planilha, mas é o nome incorreto. O nome desse arquivo é pasta de trabalho. Dentro da pasta de trabalho, você tem várias planilhas. Eu tenho aqui a planilha chamada Conceitos, eu tenho a planilha chamada Operações Básicas. Se eu clicar no maisinho, eu criei mais uma planilha. Vou clicar com o botão direito e vou excluir. Mas então eu tenho aqui uma pasta de trabalho e dentro dela eu tenho várias planilhas, ok? Dentro das planilhas, eu tenho o que a gente chama de células. Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula e assim por diante. O que são essas células? São esses quadradinhos, esses retângulos entre as colunas que estão aqui e as linhas que estão aqui. Então, quando eu tenho uma união de uma linha com uma coluna, eu tenho uma célula. Por exemplo, aqui, nessa célulazinha aqui, eu estou na coluna D, linha 2. Isso significa que eu estou na célula D2. Beleza? Então, cada um desses retângulozinhos é uma célula. E é nessas células que a gente insere as nossas funções. Aqui também eu tenho células, só que elas não estão com as linhas de grade aparecendo. Eu poderia clicar aqui em Exibir, linha de grade, e eu vejo ali todas as minhas células com as suas respectivas divisões. Eu gosto de deixar sem, e eu vou explicar isso por quê, para deixar as suas planilhas mais limpas. Dentro dessas células, eu posso inserir valores, sejam eles textos, números, eu posso inserir fórmulas, então vai depender daquilo que você está fazendo no momento. E durante essa própria aula de alinhamento, eu vou te mostrar diversas situações com planilhas diferentes, ok? Então, aqui eu tenho a minha área de trabalho do Excel, onde eu tenho várias planilhas, vou excluir essa de novo. Essas planilhas contêm várias células e essas células vão formar as minhas tabelas. Então, aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho outra tabela. Legal? E dentro do Excel, eu tenho vários menus. Perceba que eu tenho aqui o menu Página Inicial, o menu Inserir, Desenhar, Layout, Fórmulas e etc. Eu tenho vários e vários menus. Dependendo da sua versão, alguns desses menus não estão aí aparecendo, a gente pode habilitar, mas se forem versões muito antigas, talvez você vai ter que procurar alguma opçãozinha que pode estar em algum menu diferente, tá? Mas, se você já tem uma versão aí de 2013 em diante, praticamente todos os recursos eles são os mesmos. Legal? No meu menu Página Inicial, onde eu tenho aqui opções de manipulação de formatação, aqui em cima, eu tenho opções de formatação condicional, formatar como tabela e muito mais. É um menu que eu trabalho na maioria do tempo, né? Porque ele fica como opção primária, mas a partir dele você vai acessando os outros. No menu Inserir é onde a gente vai trabalhar, sobretudo, com a inserção de gráficos, que a gente tem aqui diversos tipos. Gráficos são uma das coisas mais importantes do Excel. Eu tenho também, dentro desse menu Inserir, segmentação de dados, formas, ilustrações e muito mais.
Dentro do menu Layout de página é onde eu configuro ali área de impressão, é onde eu configuro o tamanho da página. Hoje em dia não é muito comum a gente imprimir planilhas, mas esse menu é interessante também para você, por exemplo, definir o layout de cores que você está trabalhando naquele momento. No menu Fórmulas, perceba que eu tenho aqui diversos grupos de funções. Tenho várias e várias funções financeiras, lógicas, texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática, outras funções. Então, são vários e vários tipos de fórmulas. No menu Dados, eu tenho opções muito importantes em relação à previsão de dados, a ferramentas para tratar dados. Eu tenho ali, por exemplo, validação de dados, eu tenho como filtrar os meus dados, classificar, tipos especiais, trabalhar com bases de dados externas. Então, é um menu que a gente usa bastante também, sobretudo quando a gente vai fazer análise e tratamento de dados. Eu tenho o menu Revisão e que uma das principais opções dele é proteger as suas planilhas para que outras pessoas não atrapalhem ali as suas fórmulas. Isso é muito, muito importante. Assim como também eu posso inserir comentários para servir como informação para outras pessoas que estão trabalhando na minha planilha. O menu Exibir serve para a gente poder organizar melhor a forma como estamos trabalhando no Excel, sobretudo quando usamos mais de um arquivo diferente. Ele tem algumas opções interessantes para isso. O menu Desenvolvedor talvez não esteja ativo para você, porque ele é um menu que você precisa habilitar, mas ele vai servir, sobretudo, para a gente poder automatizar alguns processos dentro do Excel. Esses são os principais menus do Excel, além, é claro, do menu Arquivo. E é nesse menu Arquivo onde você pode abrir um novo arquivo, onde você pode salvar o seu arquivo, onde você pode fechar também, além de ter essas opções com atalhos e do próprio layout do Excel. Então, esses conceitos fundamentais são importantes para você entender quando eu estiver falando ali de determinado recurso. Beleza? Daqui em diante, nessa aula, a gente vai fazer algumas coisas aí mais práticas em relação ao Excel. Vamos agora colocar a mão na massa para fazer algumas coisas simples aqui no Excel. E para isso, a gente vai começar com as operações básicas. Então, eu estou aqui posicionado na minha célula B2, que está aqui em cima. E nessa célula, eu vou digitar aqui primeiro número. Digitei primeiro número. Veja que o meu texto ele está ultrapassando o tamanho da minha coluna. Como que eu posso ajustar isso? Ou dando um duplo clique na interseção entre as duas colunas, ou eu poderia clicar, segurar e arrastar até o tamanho que eu quero. Quando eu arrasto, eu posso definir o tamanho aqui manualmente. Posso deixar minha coluna desse tamanho. O duplo clique se ajusta automaticamente ao texto. Então, eu escrevi aqui primeiro número, depois segundo número. Beleza, vou fazer um duplo clique para ajustar também. Debaixo de primeiro número, vou colocar aqui 50. Debaixo de segundo número, vou colocar 100. Agora, eu vou fazer as 4 operações matemáticas básicas utilizando esses dois números. Primeira delas, soma. Depois, eu vou fazer a subtração, multiplicação e, por fim, a divisão. Vou fazer o mesmo processo de ajuste para deixar elas aqui com o tamanho de acordo com o texto. Mas lembrando, se você quiser ajustar para que todas fiquem com o mesmo tamanho, você pode também selecionar aquelas colunas ou pegar a sua tabela inteira e fazer o ajuste de maneira uniforme. Então, deixei aqui todo mundo com o mesmo tamanho, independente se o texto é maior ou menor. Agora, eu quero fazer a soma do primeiro pelo segundo número. Então, vamos lá. Toda a expressão do Excel ela vai começar com o sinal de igual, seja uma fórmula, seja uma expressão matemática. O que eu quero fazer? Eu quero somar 50 com 100. Só que eu não vou escrever aqui 50 mais 100. Apesar dele me dar o resultado correto, eu vou fazer a soma não digitando os valores manualmente. Eu vou fazer a soma indicando a referência da célula onde aquele valor está. Então, cliquei aqui sobre o 50. Então, veja, eu vou somar o valor que está em B3, independente de qual valor é esse. Neste momento é 50, mas poderia ser outro valor depois. Vou somar com o valor que está em C3. Então, B3 mais C3. O Excel vai entender que B3 é 50, C3 é 100 e vai me trazer o resultado de 150. Se eu altero o valor de B3 ou C3, automaticamente ele atualiza a fórmula. Então, a gente trabalha com células de referência. Para fazer a subtração, mesmo processo. Igual, primeiro número, menos o segundo número. Beleza, tem ali o resultado, 200 menos 100, igual a 100. Multiplicação, igual, primeiro número, vezes, que é o asterisco, segundo número.
Divisão igual, primeiro número, barrinha, que é o sinal dividido, segundo número. Prontinho, tem ali o resultado de soma, subtração, multiplicação e divisão do primeiro pelo segundo número. Se eu quiser continuar completando essa tabela, eu posso digitar aqui outros valores. Por exemplo, vamos colocar aqui 50, 10, 90. Aqui do lado eu vou colocar 100, 50, 220. Vamos supor que eu queira manter a mesma lógica, ou seja, sempre somar o primeiro pelo segundo número, depois subtrair o primeiro pelo segundo, só que agora nas demais linhas. O que a gente vai fazer? Eu não preciso digitar a fórmula de novo, ou seja, igual, clicar no valor que eu quero somar, mais clicar no outro valor que eu quero somar. Por que eu não preciso? Perceba o seguinte, neste momento, quando eu fiz a primeira fórmula, eu estou somando o conteúdo da linha 3. E aí, entenda que o Excel possui um recurso chamado de alça de preenchimento, que vai fazer com que ele entenda aquilo que você quer, desde que a sua tabela esteja adequadamente estruturada. Então, perceba que o detalhe é que eu estou somando o conteúdo da linha 3 aqui, na minha linha 3. Se eu selecionar essa célula, veja que aparece um quadradinho aqui no canto direito. Passei o mouse sobre ele, aparece uma cruzinha. Cliquei, segurei e arrastei uma vez. Ele arrastou essa fórmula para baixo. Como assim arrastou essa fórmula para baixo? Ele usou a mesma fórmula na linha de baixo, porém descendo uma linha. Se aqui eu estava fazendo operações na linha 3, quando eu desço ela para baixo, eu estou fazendo operações na linha 4. Então, veja que a minha fórmula aqui está B4 mais C4. Se eu arrasto mais uma vez, B5 mais C5. E assim por diante. Então, a gente trabalha com essas colunas organizadas para poder replicar as nossas fórmulas. Eu nem preciso fazer isso aqui um por um. Olha só que interessante. Eu posso pegar simplesmente onde eu quero arrastar, dar um duplo clique e ele já completa até o final da minha tabela de dados. Ok? Tranquilo? Professor, daria para fazer todas as colunas aqui de uma vez? Daria. Olha que interessante. Selecionei aqui as 3, venho no final da última, clico 2 vezes e já tenho a expressão para cada uma delas. Interessante? Agora, a gente vai formatar a nossa tabela, para deixar ela aqui com um visual mais interessante. Essas linhas que aparecem no Excel, de divisão das linhas das colunas para identificar as células, elas não são visíveis, por exemplo, quando você imprime. E se você simplesmente deixar os valores ali sem formatar, pode ser que a sua tabela não tenha uma formatação adequada. Selecionei aqui toda a minha tabela. Lembrando, eu posso selecionar com o mouse ou poderia clicar aqui na primeira célula, pressionar Ctrl Shift, seta para baixo. Ele seleciona todos os dados da primeira coluna. Mantendo o Ctrl e o Shift segurados, seta para a direita. Selecionei o restante da tabela. Ou simplesmente, posicionando aqui na primeira célula, Ctrl T. Ctrl T, selecionou todo mundo. Ok? E eu vou fazer algumas formatações. Essas formatações você tem acesso aos recursos dela aqui na página inicial, que está aqui em cima, mas também você pode clicar com o botão direito, formatar células. E aí eu tenho lá os vários tipos de formatação. Por exemplo, alinhamento. Se eu quero deixar ele centralizado, à esquerda, etc., eu tenho aqui fonte, borda, preenchimento e assim por diante. O que a gente vai fazer aqui? Antes de colocar essa borda, eu vou usar um artifício para deixar nossas planilhas mais bonitas. Venha na guia Exibir e está vendo que tem uma opção chamada linha de grade, que são essas divisões entre as linhas e as colunas. Eu vou desmarcar. Assim parece que ele é uma folha branca. Agora eu vou selecionar onde eu quero formatar, botão direito, formatar células. Vou colocar aqui uma borda, que é o contorno entre essas células apenas das selecionadas. Vou marcar, por exemplo, aqui um cinzinha, contorno e interna. Ficou dessa forma aqui. Quero continuar formatando. Por exemplo, os títulos, eu quero colocar eles aqui de uma cor diferente. Vou colocar com um azul. Então, página inicial, tem aqui o baldinho de tinta, que é o preenchimento dessas células. Coloquei esse azul. Aí, do lado, eu tenho a fonte. Cor da fonte, coloquei branquinho. E para poder deixar minha tabela mais interessante, eu vou centralizar todos os dados. Selecionando tudo, centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Tenho ali toda a minha tabelinha centralizada. Veja que já deu um aspecto mais interessante do que aquele que a gente tinha inicialmente. Vamos falar agora de tipos de dados. O Excel possui vários tipos de dados diferentes. E a gente pode ver todos esses tipos clicando aqui na guia geral e depois em mais formatos de número.
Então, veja que eu tenho aqui o tipo geral, número, moeda, contábil, data e vários formatos de data, hora com vários formatos de hora, percentual, fração e assim por diante. Vamos ver os principais desses tipos, bem como algumas dicas importantes. Por exemplo, se eu inserir aqui o número 1, do lado o número 1, aqui também, e até o percentual, eu tenho ali os mesmos valores, mas eu posso formatá-los, ou seja, atribuí-los com uma formatação de acordo com aquilo que eu necessito. Por exemplo, geral é o meu número, assim que eu digito, todos os dados estão no tipo geral. Mas eu poderia transformar este tipo de dado em um número. Quando eu seleciono a coluna em que eu vou colocar esse tipo de dado como número, venho aqui na guia Formatar e marco o número, veja que o Excel insere automaticamente casas decimais. E aí eu posso tanto aumentar quanto diminuir casas decimais. Então, se eu clicar aqui, eu vou aumentar a quantidade de casas decimais. Se eu clicar na outra setinha, eu estou diminuindo. Se eu coloco, por exemplo, um número decimal como 1,68, beleza. Veja que, como tinha uma casa decimal só na minha amostra, o 1,68, que é a informação que está aqui em cima, está sendo apresentado como 1,7. O Excel abreviou. De 5 para cima, abrevia para cima. Abaixo, vai abreviar para o número menor. Se eu aumento aqui a quantidade de casas decimais, veja que 1,68 aparece. E eu posso ir aumentando e diminuindo de acordo com a minha necessidade. Então, este tipo também é bastante utilizado. Contábil diz respeito a transformar o número em um formato ali financeiro, que é muito comum. No Excel a gente trabalha com dados de valores financeiros o tempo inteiro. E aí eu posso trabalhar ou no formato moeda ou no formato contábil. A diferença basicamente é em relação às situações de formatação, mas eles representam a mesma coisa. Eu prefiro utilizar o formato moeda, e além desse R cifrão estar colado junto ao número, existem outros tipos de diferença de formatação, com números negativos, etc., mas veremos isso ao longo do curso. Então, está trabalhando com dados financeiros, ou utiliza a opção contábil ou moeda. E veja que tem várias moedas aqui para você definir qual é aquela que você está utilizando, ok? Já aqui eu tenho valores que eu quero formatar como percentual. Lembra, 1 é um inteiro. Se eu aplicar o símbolo de percentual aqui, automaticamente vai aparecer 100%, porque 1 inteiro é igual a 100%. Se eu tivesse colocado 0,5 e aplicado o percentual, iria aparecer 50%, porque meio, metade, é igual a 50%. Legal? Então, é importante ter esse entendimento. Se tiver dificuldade com isso, uma boa situação é, já defina previamente que nessa coluna você vai colocar valores percentuais. E aí, à medida que você digita, o percentual já aparece. Então, por exemplo, se eu digitar agora 1, já ficou 1%, porque ele já estava formatado com valores percentuais. Se eu colocar 100, aparece 100%. E assim por diante. Data abreviada. O formato padrão de data do Excel é esse aqui. Por exemplo, 6/7/2021. Dia, mês e ano. Dia e mês com 2 dígitos, ano com 4 dígitos. Mas você pode formatar essa mesma data, vou copiar e colar aqui, com outros tipos de formatação de data. Como que eu faço isso? Seleciono onde você quer formatar e vou colocar, por exemplo, uma data completa, que mostra ali o dia da semana, terça-feira, 6 de julho de 2021. Então, vão haver necessidades que você vai acabar utilizando outros tipos de formatação. Formato de hora, a gente também trabalha com bastante formatos de hora no Excel. Então, por exemplo, vou colocar que agora é meio-dia, 12:00. Eu posso utilizar tanto hora neste formato, posso colocar também os segundos, não tem problema. Texto eu utilizo quando eu tenho uma coluna que não vai ter nenhum valor numérico, mas você nem precisa especificar na maioria das vezes que ele é um texto. O Excel já entende o formato geral quando você digita o texto perfeitamente. Então, se eu colocar aqui Ítalo Diego Teotônio, apesar de estar no formato geral, o Excel já entende que aquilo ali é um texto. Eu consigo fazer operações com as fórmulas de texto perfeitamente. Mas, se quiser definir manualmente que aquilo é um texto, você pode selecionar aqui na opção do Excel. Agora, vamos falar de um outro assunto fundamental no Excel. A gente precisa entender o conceito de referência, tanto referência relativa quanto referência absoluta. Para isso, se liga nessa tabela. Eu quero montar aqui uma tabuada, tá? Só a título de exemplificação. O que eu quero fazer?
Quero multiplicar cada um desses números por este valor que está aqui no multiplicando. Como que eu vou fazer a primeira fórmula? Igual, clico aqui no meu primeiro multiplicador, vezes, clico no multiplicando. Então, eu estou multiplicando A3 vezes C3. Perfeito? Se eu arrastar essa fórmula, vai funcionar? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Olha só, apareceu um monte de zeros. Se liga. Aqui eu estou fazendo A3 vezes C3. Na hora que eu arrasto a fórmula, como eu estava na linha 3, fazendo operações aqui, linha 3 e linha 3, o que o Excel vai fazer? Arrastei uma linha para baixo, ele vai pegar A4 vezes C4. Quem é C4? É o 2. Tá legal, quero usar o 2. Mas quem é A4? É essa célula em branco. E assim ele vai fazendo com todas as outras, A5 vezes C5. Então, perceba o seguinte, A3 é um valor que não deveria ser modificado. Ele é um valor fixo. A gente chama esse A3 de referência absoluta. Então, eu vou arrastar essa fórmula? Vou. Porém, A3 vai ficar lá paradinho no lugar dele. Quem que vai mexer? Apenas o meu multiplicador, ou seja, C3, C4, C5 e assim por diante. Como que a gente faz, então? Vamos lá. Igual, cliquei em A3. Como eu quero que ele seja uma referência absoluta, eu vou pressionar F4. F4 vai inserir um sinal de cifrão antes do A e antes do 3, ou seja, no meio ali da minha identificação da minha célula. Vezes, cliquei aqui no C3. Então, esse cifrão aqui, antes da coluna e antes da linha, está deixando essa célula trancada, travada. Isso significa que, ao arrastar para as células de baixo, para que ele faça o restante da tabuada, o A3 permanecerá fixo. Enter, arrastando, agora eu consegui montar a tabuada. Então, veja que em cada uma das minhas fórmulas, o A3 continua aqui, ó, quietinho. Posso abrir qualquer uma delas que o A3 continua aqui. Se eu alterar o multiplicando, automaticamente os meus valores se alteram. Então, referência relativa, ela vai caminhando de acordo com o que você vai arrastando as fórmulas. O que foi referência relativa aqui? C3, C4, C5, C6 e assim por diante. Referência absoluta, ela permanece fixa, mesmo que você arraste a fórmula ou para baixo, ou para o lado, ou para cima, tanto faz. Ok? Quem que foi referência absoluta? Foi aqui a minha célula A3. Então, é importante entender estes conceitos. Finalizamos agora o nosso nivelamento inicial de Excel, entendendo previamente aqueles conceitos fundamentais acerca da ferramenta. Opa! Curtiu o conteúdo? Agora deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabia que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho? Você sabia também que Excel é o termo mais solicitado nas vagas de trabalho? E você sabia que dominar Excel pode impulsionar a sua carreira, seja em termos de promoção salarial, promoção de cargo, recolocação, renda extra ou mesmo se tornar uma referência profissional? E pensando nisso tudo, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei na descrição desse vídeo. Então corre, clica lá, confira e garanta sua vaga porque elas são limitadas.